Boa noite a todos. Boa noite. Hoje exatamente 12 de fevereiro de 2025. E estamos reunidos para estudar a obra Voltei. Vocês estão vendo como nós estamos afinados, como é bom estarmos estudando a obra Voltei, né? Que maravilha. Vamos iniciar fazendo então a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa queridíssima Lurdinha. E logo depois a nossa queridíssima Cecília irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Vamos orar? Queridos amigos, momento de reflexão e de entrega, onde elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e dizemos assim: Senhor, obrigado por mais esse chamado, Senhor. Obrigado por termos chegado até aqui, desejosos de compreender a Tua doutrina, essa doutrina que consola, essa doutrina que alivia. Obrigado por nos dar essa oportunidade de aprendermos a amar, Senhor, de sermos mais justos e misericordiosos. Por isso estamos aqui, aprendendo para Te servir melhor. Envolve a nossa irmã Conceição, para que possa continuar nos orientando, Senhor, porque nós queremos seguir o Teu caminho, queremos compreender melhor os Teus ensinamentos. Apacenta os nossos corações, que as nossas mentes possam estar voltadas para esses minutos de estudo e de sabedoria. Muito obrigada pela equipe espiritual desta casa, que a todos recebe no momento em que aqui adentramos. Senhor, além de Te agradecer, queremos Te dizer assim: fica conosco agora e sempre e envolve a nossa irmã Cecília para ela poder passar os ensinamentos para nós. Assim seja. Boa noite. Nós vamos tratar hoje do capítulo 14.4, a palavra do benfeitor. Aí esse capítulo vai se concluir o item 14 geral, né? Jacó estava ansioso pela chegada do grande amigo, quando encarnado, Thomas Edison. E ele estava numa expectativa quando chegou Edison, envolto numa luminosidade muito grande, que ele ficou muito espantado, querendo até se ajoelhar, e o que não foi, o que Edison não permitiu, dando aquele abraço fraternal e iniciando uma conversa muito agradável, lembrando as experiências antigas, quando encarnados, a experiência da divulgação do fonógrafo, e levaram a uma conversa muito feliz, muito agradável. E Edison explicou para Jacó que ele continua trabalhando na esfera espiritual, e trabalhando muito na parte da física, dentro da esfera espiritual. E ele também fez assim um elogio e uma recomendação, seria assim um registro do trabalho que o Espiritismo vem desenvolvendo, que ele diz que é um trabalho glorioso, mas que falta mais alguma coisa para ele dar uma dignificação da personalidade. Isso seria assim uma tarefa que caberia ao Espiritismo desenvolver nesse sentido. E também ele pontuou dois aspectos interessantes: a necessidade do ajustamento da razão com os fundamentos da vida divina. Isso como um ponto assim muito importante. Outra pontuação que ele fez foi a necessidade da educação observar sempre e respeitar a fonte de criação eterna. Ele também lembrou que há uma preocupação muito grande
das forças tutelares do planeta com relação à desintegração do átomo que está sendo realizada na América e está sendo realizada, está sendo praticada, e isso dá realmente uma preocupação muito grande a essas forças tutelares do planeta. Diante dessas coisas colocadas, ele também diz que está muito difícil se pensar num processo de paz, numa vivência de paz com tantas dificuldades. Isso seria muito difícil de acontecer. E lembrou que há necessidade de se fazer, para se melhorar isso, de se intensificar o aprendizado, o ensino e a vivência dos ensinos de Jesus, para que depois, com tudo isso já desenvolvido, seja possível se ter um governo com raízes, com princípios baseados no cristianismo. E a essas alturas, já estava acabando o tempo, né? Jacó perguntou: e como vai a lâmpada elétrica que você inventou? Aí ele respondeu com muito bom humor: está na hora de nós inventarmos uma lâmpada divina, eterna, que fique eternamente conosco. E depois disso foram feitos os abraços de despedida e ele seguiu para a espiritualidade. Obrigada, meu amor. E olha que só foi 15 minutos, né, de papo com eles, né? Ele disse: olha, só tenho 15 minutos, queria ter uma filha assim. Vamos nós? Então vamos fazer uma leitura corrida e aí a gente comenta a partir do 3º parágrafo, que foi exatamente onde nós paramos, tá bom? Além da morte, isso é no templo agora, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o agrilhoam as recapitulações expiatórias. Aqui permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Comentei bastante, não comentei? A partir de agora, vamos voltar a ticar. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Vamos esticar isso aqui? Quem se aflige, quem se incomoda, quem se entristece, né, na dificuldade de possibilidades materiais, ou até mesmo na angústia do tempo, porque ele diz: eu não posso ir trabalhar porque de repente me falta o vale transporte. Eu não posso ir à instituição espírita por causa da dificuldade, né? Às vezes acontece. Ou, eu não vou ao centro espírita por conta do tempo. Me falta tempo, né? E às vezes também as pessoas acabam se angustiando. Quando a gente desencarna, é que a gente vê que o que a gente mais valorizamos é o que tem menos valor. E o que a gente menos valorizamos é o que tem mais valor. Às vezes é preciso a gente desencarnar para entender isso de forma mais lúcida. Então, a casa espírita, o estudo da doutrina espírita, são lições e são estudos eternos. Se você tiver que reencarnar em um outro planeta, tudo que tu estás aprendendo, tu vai servir para o outro planeta. Por quê? Porque o que a gente estuda no Espiritismo são leis universais. Serve para qualquer lugar, serve para qualquer colônia, serve para qualquer dimensão. Então, de repente, às vezes a gente conhece tudo da ciência humana, que não deixa de ser também a ciência divina, porque o homem apenas descobre o que já existe, ele não cria, o homem não cria, o homem só descobre, e muito com a intuição da divindade, e são lições curtas.
As lições da eternidade a gente não sabe. Poucas pessoas ainda na Terra despertaram para isso, para esse tipo de lições. Essas lições que nós vamos levar. Então, ou seja, a gente ainda não leva a doutrina espírita com a seriedade que ela deve ser e ter. Né? Esse comprometimento nos falta ainda. Então ele diz: quem se aflija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia do tempo, faça o bem mesmo assim. Então, por mais que você esteja duro, bondade, paciência, tolerância, resignação, não precisa de dinheiro para ter. Faz sentido? Né? Braços fortes. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem braços fortes para ajudar. Às vezes, quantas pessoas estão precisando da nossa presença, de um auxílio? Então, nem tudo, gente, o bem é preciso do dinheiro para fazer. Não é verdade? E aí ele fala também do tempo. Mesmo com o tempo apertado, não deixe de fazer o bem. Porque esse é o combustível. Esse é um dos sinais que nós estamos evoluindo. Quer ver? Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. Hoje, durante o dia, você fez algum bem? Não responde, só pensa. Sobra dedo na mão? E o dia teve 16, 17 horas aí na rua. Então, ao decorrer do dia, em que momento eu fiz um bem sem nenhum interesse? Trabalho profissional, a gente está ali porque a gente está ganhando dinheiro. É aquele que eu não tenho nenhum interesse por detrás. E muitas vezes, esse bem é calar a boca. É fazer uma ligação. É ceder. Porque isso também é um bem que o Evangelho vai chamar de caridade moral, que é muito mais difícil. E a caridade moral é que mostra a minha evolução. E caridade moral é convivência. Viver é a coisa mais fácil do mundo. Conviver é que mostra a idade que temos. A idade espiritual. E é o mais difícil. Não é viver, é conviver. Quem se lamenta no cativeiro do crime, quem se lamenta, fez o erro, não deveria ter feito, se sente um criminoso, fica preso no crime, lastimando o que fez. Porque toda vez que eu vou contra o meu irmão, eu sou um criminoso. Toda vez que eu acabo agredindo o irmão, eu sou criminoso. Ou toda vez que eu critico um irmão, eu também sou um criminoso. Por que a gente quer sempre que o outro seja bom para a gente e a gente não se toca? Que sou eu que tenho que ser bom? Porque eu não tenho direito sobre a vida de ninguém? E a gente fica perdendo tempo? Então, quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. É Paulo. Paulo era um criminoso, o apóstolo Paulo? Paulo era um criminoso? Era um criminoso. Ficou preso no cativeiro. Cativeiro é prisão, cativeiro do crime não. Deixou de fazer e foi fazer o bem. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te. Entra em Damasco, lá eu vou te dizer o que você vai fazer. Mas a primeira fala do nosso Senhor Jesus Cristo é: levanta-te. Não adianta nós ficarmos se autoflagelando. Fez, errou, é um crime, passou.
Não dá para voltar atrás. Reconhece o erro, esforça-te para não errar mais e vamos corrigir fazendo bem. Mas ficar parado, se chicoteando, isso não resolve nada. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, porque o sono você está estagnado, e todo vício a gente está estagnado, porque todo dia tu faz a mesma coisa. No sono do vício, louve a mão áspera que o desperta, né? Louve, agradeça aquele tapão, mas na verdade essa é a mão que te acorda, que diz: menino, o que tu está fazendo da vida? Menino, tu está fazendo da vida? E normalmente o dependente químico sempre tem uma mão para despertar, né? Mas eles querem acordar? Isso é que é complexo, né? Louve, agradeça a mão. Então, ao invés de estar reclamando da pessoa que está tentando te tirar dali, agradeça a mão áspera que o desperta, porque está tentando acordá-lo. E levante-se para a caridade regenerativa. Tu vê que qual é o ponto que ele está batendo sempre? Caridade, caridade, caridade. Agora, quando eu escuto a palavra caridade, eu ainda estou naquela... Como é que a palavra caridade, o que ela desperta? Qual o significado dessa palavra para mim? Será que eu já entendi qual o sentido dela? Então vamos lá para o nosso quebra-cabeça. O que caracteriza um espírito evoluído? A sua capacidade de amar. Já sabemos isso. E o que mostra, o que define o ser humano que ama? Cuida. De quem? Do outro. Então não existe um espírito evoluído com essa capacidade de amar que não cuida de ninguém. Então, eu já tenho esse amor? Não. Ainda não. Mas eu preciso alcançá-lo, para isso que eu estou reencarnando? Preciso. E como é que eu vou conseguir isso? Cuidando. Então a palavra caridade, ela também é amor e ela também é cuidar. Então eu só vou despertar. Então quando te diz assim, faça caridade fora da caridade, porque o lema era, fora da igreja não há salvação. Aí Kardec pegou e colocou, fora da caridade não há salvação. E porque fora da caridade, fora do amor, não há evolução. Então, fora da caridade não há salvação, é porque fora da caridade não há evolução. Se não tem evolução, não tem salvação. E volto, gente, a falar. Às vezes a gente acha que caridade é só dar coisas materiais, é ter tolerância com aquela pessoa que a gente está ali ajudando, que está bêbado. É dia a dia. Não adianta a gente ouvir se a gente não praticar. É dentro de casa, é no centro espírita, é na rua, é no trabalho, é em tudo que é lugar. Então, entendeu a caridade? Então, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou evoluir? Só estudando? Cuidando. Então a caridade é esse recurso, e é exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Todo o evangelho, ele se resume no amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Cuidai-vos uns dos outros, tá, gente? É cuidar. Toda vez que você cuida, você está amando. Eu sempre falo dos nossos irmãos que estão na área da saúde, que é uma das áreas mais delicadas e mais próximo da dor alheia, né? Quando a gente está ali na área da saúde. Então você pode, olha só, primeira coisa que a gente tem que entender,
Se nós estamos atendendo a multidão, é porque nós temos um compromisso com a multidão. Segundo ponto, eu estou recebendo para aprender a cuidar. Olha que recurso da espiritualidade. Eu estou recebendo para eu aprender a cuidar um a um. Então, o recurso que a misericórdia divina está. Então, eu posso aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando de atender um a um para angariar amigos. E para desenvolver o Deus que dorme em mim. Para eu acender a luz. E isso tem que ir além da profissão. Isso tem que ser aquele movimento de amor e dedicação. Aquele movimento de empatia, de respeito, né? De olhar para o outro como se fosse alguém que você ama muito. Legal isso, né? E para tudo. Então, toda vez que eu olhar para um outro, por exemplo, os hindus, eles têm uma fala, o meu Deus interno cumprimenta o teu Deus interno, né? Namastê. Então, o meu Deus interno cumprimenta o teu Deus interno. E é isso que a gente tem que entender. Nesse movimento de identificar no outro um irmão. Um filho de Deus como eu sou. A vida não ia ficar bem mais suave? Muito melhor, mais leve, né? A gente costuma olhar para as pessoas como se fossem inimigos. Todo mundo a gente olha como se fosse um inimigo. É impressionante, né? Cada dia que passa para o homem encarnado, parece gritar-lhe aos ouvidos. Cada dia que passa para o homem. Hoje passou um dia, amanhã você vai acordar, Deus queira, né? Se Deus quiser. Aí você vai sentar. Qual é o recado que a vida está te dando quando você fica sentado na cama? Ainda é tempo. Ainda é tempo. Porque como eu estou na escola e é aqui que eu aprendo, e é aqui que eu devo praticar, e é aqui que eu tenho que evoluir, quando eu acordo, que eu estou de pé, tem um recado. Ainda é tempo. Eu sempre penso assim. Ainda é tempo de você mudar. Ainda é tempo de você fazer diferente. Ainda é tempo de fazer diferente. Mude. Eu não sou o protótipo do bem, da maravilha, da perfeição. Eu sou um espírito em processo de burilamento. Eu tenho que todos os dias me esforçar para ser melhor do que ontem. Todos os dias. Então, se por um acaso, quando caiu um prato ontem, ai, que coisa, que raiva, que ódio, que quebrou meu prato. 2, 3 dias cai o prato. Aí você olha e você diz, eu não vou ter a mesma atitude não. Eu vou juntar calada, porque isso não vai acabar o mundo. Tá vendo o que é mudança? São essas atitudes pequenas do nosso dia a dia que vai sinalizar se eu estou mudando ou não. Se eu não fizer essas mudanças pequenas, eu não vou conseguir fazer as maiores. As maiores, elas se tornam uma consequência das menores. Se eu consigo modificar nas menores, automaticamente as maiores irão modificar. Então, gente, é dia a dia. Quando tu dá chilique por aquilo, não dê mais. Quando tu xinga, não xingue mais. Essa mudança nesse cadinho, sabe? Dirige-nos à morte para os objetivos que procuramos. Interessante? Dirige-nos à morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam
os propósitos inferiores. Olha que interessante. Porque se eu sou um diretor, um coordenador e que eu tenho subalternos, mas se eu sou um ditador e um ditador da crueldade, eu vou ter sobre o meu mando quem? Servidores. Mas ele diz, não só os servidores que se corporificam na terra, mas teremos também os assalariados invisíveis, que eles estimam, ou seja, que gosta desse propósito e estimulam mais ainda esses propósitos inferiores. Então, do jeito que nós temos espíritos que torcem para o nosso processo de evolução, nós temos uma grande galera que está doidinho que tudo dê errado. E é isso que a gente tem que estar muito atento. Muito atento. Então é isso, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Se a minha vida está uma rotina, se eu estou cansada, sempre aquela mesma coisa, a responsabilidade disso é de quem? É minha. Se eu não mudo, como é que eu quero que as coisas em torno de mim mudem? Não vai mudar. Vai ser sempre do mesmo jeito. Porque a gente quer que o mundo mude, mas a gente ainda não entendeu que sou eu que tenho que mudar. Quando eu mudo, o mundo muda. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que ele não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados no serviço de elevação própria. Então, se eu sou um tirano, eu tenho esses espíritos assalariados também, que estão anuindo e adorando esse meu jeito grosseirão de ser. Porque, gente, a gente não consegue entender. Quando você tem subalternos, vou usar essa palavra, a forma com que você trata eles não vai ficar só ali. Eles levam esse mau humor, essa raiva, esse ódio para dentro do lar. Ele não foi maltratado na empresa? Foi. Foi humilhado? Foi. Ele teve como se mostrar, se defender? Não, porque ele precisa daquele salário. Mas aquela raiva está dentro dele? Tá? É uma emoção. E ele vai levar isso para onde? Para a casa dele. Vai descontar na esposa, vai descontar no esposo, vai descontar nos filhos. E de quem é a responsabilidade? Entende? Olha a nossa responsabilidade. Então não é só com aquela pessoa, é com a família daquela pessoa. Então eu tenho esses associados. Mas se eu me proponho no bem e me esforço constantemente, o que acontece? O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação. Bondade e salvação. O que é salvação? Renovação, tá? Salvação é renovação. Me renovar, me tornar um humano melhor, tá? Bondade da salvação, ainda que não saiba, a pessoa não sabe, recebe o concurso de muitos irmãos interessados. Então, da mesma forma, quando eu me esforço, que eu quero me tornar um humano melhor, que eu quero abrir mão dessa personalidade mesquinha, limitada e muitas vezes absurda, quando eu faço esse movimento, que eu me esforço, gente, levanta uma multidão para nos ajudar. Então, tudo é uma questão de escolha com quem que eu quero me associar. Fala o que tu queres e a gente fala quais são as companhias. Então, o propósito da nossa vida acaba atraindo esses irmãos. Então, que o nosso propósito possa ser de renovação. O tempo está ficando cada vez mais curto. Grande parte aqui já está além dos seus 50. Eu acho que é hora da gente começar a pensar com mais seriedade do que nós estamos fazendo da nossa encarnação, né? Vale a pena nós fazermos um esforço muito grande. Isso aqui não é férias. Não é à toa que a obra Voltei, do Frederico Figner, veio nos contar, olha gente, é isso aqui, a minha situação.
Mais para frente ele vai falar de novo que ele não tem halo de luz nenhuma, isso incomoda ele. Assim somos nós. Então que a gente possa levar mais a sério, colocar o trabalho do Cristo em primeiro lugar, sempre, sempre. A instituição espírita é a casa do nosso Senhor Jesus, devemos ter muito respeito, mas até a gente entender que o universo, o planeta é a casa de Deus. Então, em qualquer lugar é um templo de Deus e em qualquer lugar eu devo respeitar a presença de Deus, porque como Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que Deus não esteja presente. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Então, vale a pena o sacrifício, nós somos espíritos, temporariamente habitando o corpo físico, e daqui a pouquinho a gente volta para casa. Então, que a gente possa voltar melhor do que quando saímos de lá. Foi bom, gente? Né? Foi gostoso, né? Foi leve, suave. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque o que a gente estuda no Espiritismo são leis universais. Então, por mais que você esteja duro, bondade, paciência, tolerância, resignação, não precisa de dinheiro para ter. Então, nem tudo, gente, o bem é preciso do dinheiro para fazer. Hoje, durante o dia, você fez algum bem? Não responde, só pensa. E muitas vezes, esse bem é calar a boca, é fazer uma ligação, é ceder. Porque isso também é um bem que o Evangelho vai chamar de caridade moral, que é muito mais difícil. E a caridade moral é que mostra a minha evolução. Por que a gente quer sempre que o outro seja bom para a gente não se toca? Que sou eu que tenho que ser bom? Reconhece o erro, esforça-te para não errar mais e vamos corrigir fazendo bem. Mas ficar parado, se chicoteando, isso não resolve nada. O que caracteriza um espírito evoluído? A sua capacidade de amar. Já sabemos isso. E o que mostra, o que define o ser humano que ama? Cuida. De quem? Do outro. Ainda é tempo de você mudar, ainda é tempo de você fazer diferente, ainda é tempo de fazer diferente. Mude. Eu não sou o protótipo do bem, da maravilha, da perfeição. Eu sou um espírito em processo de burilamento. Eu tenho que todos os dias me esforçar para ser melhor do que ontem. Eu acho que é hora da gente começar a pensar com mais seriedade do que nós estamos fazendo da nossa encarnação, né? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim, agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Obrigada, Senhor da vida, por esse chamado, por essa advertência, para que possamos compreender que somos um espírito, que aqui não é a nossa casa. Dá-nos força, Senhor, para entender que o não da vida é material pedagógico para estudar. Muito obrigada e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.